Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 1 da tarde. Venha com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe pelo WhatsApp, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Quinta-feira chegou, você já sabe, o nosso espaço aqui voltado para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa, com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos colocar aqui o nosso time em campo, vamos escalar os nossos convidados que vão debater, vão tratar os temas aqui propostos. Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador de contas perante o TCU, associado do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático. Boa tarde, procurador Júlio, muito obrigado pela colaboração com a gente mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Mauro, boa tarde a todos os ouvintes, aos companheiros aqui desse debate, doutora Ana Flávia, doutor... Fugiu aqui agora, perdão. Enfim, a todos os companheiros aqui agora que estão presentes, eu peço perdão não ter lembrado aqui, porque entrou uma mensagem aqui, porque hoje é meu aniversário, por coincidência. E aí está mandando mensagem aqui, não para, então vocês desculpem, viu? Mas é um prazer imenso poder participar aqui do programa mais uma vez com vocês. Então você não precisa nem justificar, doutor Júlio, porque dia do aniversário não tem essa necessidade. Parabéns aí, felicidades, curta bastante o seu dia, o nosso abraço de toda a equipe do programa Gente que Fala, e obrigado por estar nesse dia feliz com a gente, saúde e alegria neste momento. Muito obrigado. Obrigado. Vamos apresentar aqui os demais, então. O doutor Júlio está em Brasília. Aqui em São Paulo está a Maria Tereza Sadek, cientista política. Ela é professora do Departamento de Ciência Política da USP e ex-diretora de pesquisas do Conselho Nacional de Justiça. Maria Tereza, como vai? Tudo bem? Tudo bem, um bom dia a todos, os meus parabéns para o doutor Júlio Marcelo, e é uma satisfação estar aqui com vocês. Também em Brasília, aqui para a nossa conversa, a Ana Flávia Pires, ela é bióloga, diretora da GermSure Biosafe e consultoria. Tudo bem, Ana Flávia? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer participar do programa e debater com pessoas, né, de alto grau aí de entendimento e de gente que fala, né? Que o Brasil precisa de pessoas que falem, né? E é um prazer estar aqui. Parabéns pelo aniversário hoje, doutor Júlio. Obrigado pela presença mais uma vez colaborando com a gente também a Ana Flávia Pires. E o doutor Roberto Dicilo, advogado empresarial, ele é integrante de duas comissões do OAB aqui em São Paulo, a Comissão de Governança e Integridade e também a de Liberdade de Imprensa. Tudo bem, doutor Roberto Dicilo? Seja bem-vindo, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Eu que agradeço a todos e todas que estiverem participando hoje e parabéns ao doutor Júlio pelo aniversário. 12:04, vamos aqui ao nosso primeiro tema do Gente do MPD que Fala de hoje. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou ontem ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório de fiscalização do processo de votação feito pelas Forças Armadas, que não aponta qualquer fraude eleitoral e ainda reconhece que os boletins de urnas e os resultados divulgados pelo TSE são idênticos. Apesar disso, ele pede que seja feita uma investigação técnica urgente sobre eventuais riscos e fala sobre uma suposta possibilidade de que um código malicioso possa interferir nos aparelhos de votação. Ministros do Supremo Tribunal Federal temem que o presidente Jair Bolsonaro use a ambiguidade do texto para tentar inflamar os movimentos golpistas. Procurador Júlio, vamos tratar deste tema.
eventuais riscos, suposta possibilidade, todos esses termos colocados aqui, embora apresentados no relatório, não há o que discutir a respeito da integridade do nosso processo eleitoral. Sua avaliação. Olha, as nossas urnas são seguras. Essa é que é a verdade, né? Há já alguns anos vem essa discussão, essa narrativa de urnas fraudadas, de urnas violáveis, e o que o nosso sistema desenvolveu, o sistema eleitoral brasileiro desenvolveu, é um sistema bastante confiável. É bom que a população saiba, as urnas e o sistema de totalização não estão conectados à internet, é completamente isolado. No início da votação, a urna é emitido um boletim que se chama zerésima, que mostra qual é o conteúdo na urna naquele momento. Isso é feito na frente dos fiscais dos partidos, mostrando que a urna está com 0 votos. Começa o processo de votação no dia. No final do dia, emite-se, então, o boletim da urna. Essa urna não está conectada com nenhum cabo a nada, não está conectada à internet, ela é completamente isolada. No final do dia, emite-se aquele boletim com o total de votos registrados na urna. Aquilo é acessável por todos os fiscais, por todos os partidos, fica fixado na porta da sessão eleitoral, e a totalização que é feita no TSE nada mais é do que uma operação de soma aritmética dos votos que estão naquele boletim de cada urna, de cada sessão eleitoral. Então, é um processo completamente auditável. Qualquer partido pode somar os votos dos seus candidatos, seja no primeiro turno ou no segundo turno, conferir boletim por boletim, vai ver que a totalização do TSE bate exatamente 100% de acerto com aquele valor. E foi isso que o Exército apurou, assim como o TCU já tinha apurado, e não poderia ser diferente, né? O sistema é confiável, estamos aí há décadas já utilizando urnas eletrônicas e podemos ter orgulho de ter um sistema de votação que funciona e que entrega um resultado no mesmo dia, eleições que têm aí 120 milhões, 130 milhões de eleitores. Instituições acompanharam o processo, as Forças Armadas, o TCU, como o senhor destacou, a OAB, enfim, todo mundo atestando a eficácia de todo o nosso processo. Então, por isso que eu destaquei aqui, não há o que se falar a respeito, embora, né, o relatório do Exército, das Forças Armadas aí, fale em suposta possibilidade, em eventuais riscos, enfim. Então, é isso que ficou no ar, né, essa ambiguidade que ficou no ar, é que a gente acaba questionando, né, doutor? Criaram uma narrativa para tentar deixar no ar uma dúvida, uma margem de dúvida, mas não existe essa dúvida, né? Se houvesse alguma fraude detectada nessas urnas, no primeiro dia, lá no primeiro turno, ela já teria sido apontada com todo estardalhaço, né? Impediu-se que o Exército revelasse esse relatório entre o primeiro e o segundo turno, durante essa campanha. E agora, enfim, foram forçados a entregar o relatório, porque disseram que iam fazer um acompanhamento, que nem é função constitucional do Exército fazer esse tipo de acompanhamento eleitoral, mas quiseram fazer, o TSE deixou, né, a bem da maior credibilidade das nossas eleições, e houve esse relatório, então, que fica tentando deixar uma linguagem ambígua, né, de que há riscos e vulnerabilidades, mas, em concreto, nenhum risco e vulnerabilidade foi apontado. Nenhum erro de resultado foi apontado. Então, o importante é que a população brasileira tenha tranquilidade, né, de que essa votação é uma votação séria. Se não ganhou o candidato que o cidadão preferia, né, um grupo de cidadãos ficaram felizes, outro grupo ficou infeliz. Se não ganhou esse grupo, está infeliz, tem que trabalhar melhor para persuadir os eleitores, porque daqui a 4 anos tem novas eleições. Então, você tem que ter um programa de convencimento, e democracia é isso. A gente fica, às vezes, insatisfeito com a vitória de um candidato que não era do nosso gosto, mas essa é a vontade da maioria da população. E essa vontade tem que ser respeitada. E daqui a 4 anos, as discussões programáticas, que espero que aconteçam, porque essa eleição não teve discussão programática nenhuma, né? O Brasil possa escolher seus caminhos, então, continue escolhendo seus caminhos de forma democrática. Professora Maria Tereza Sadek, o seu olhar sobre esse tema, observação da ciência política sobre tudo isso.
Olha, esse tema veio à tona muito antes das eleições. Muito anteriormente ao processo eleitoral, esse tema vinha sendo discutido pelas forças ligadas à presidência da República. A questão das urnas é uma questão que jamais deveria ter voltado em discussão do ponto de vista do fato de que as urnas são auditáveis, as urnas são auditáveis há muito tempo, todos os partidos políticos podem fazer isso, a OAB faz isso, o Ministério Público faz isso, a mídia faz isso. Então, o que me leva a concluir que a questão não é se as urnas são ou não são confiáveis, a questão é uma questão político-partidária, ou seja, no âmbito dessa questão da sociedade estar muito dividida, da sociedade estar polarizada, a questão das urnas serviu como um tema eleitoral. Então, a questão central não é se as urnas são ou não são fidedignas. A questão central é como é que as urnas entram no debate político, acentuando-se uma questão que não era uma questão absolutamente relevante. Há muito tempo, o Tribunal Eleitoral tem exercido essa função. Esse é um ativo brasileiro, é uma questão que é proclamada não apenas no Brasil, mas fora do país. Basta comparar com as eleições norte-americanas, as últimas, e não essas agora de midterm elections. Eu estou dizendo, lá, o que teve que acontecer? As eleições foram judicializadas, o tribunal, a justiça teve que se pronunciar. Aqui no Brasil isso não existe. É por isso que eu concluo de uma maneira bastante forte e incisiva, a questão não é se as urnas são ou não confiáveis. A questão é que o tema entrou na pauta como uma discussão político-partidária. Doutor Roberto Vicilo, sua observação, sua avaliação sobre esse tema. A minha observação é que a gente saiu de uma situação social em que todo mundo era técnico da seleção e passamos agora, todo mundo é expert em urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas, eleição, o que é democracia. E, sinceramente, acho que em algum momento essa situação vai se resolver pelo passar do tempo, como se a gente estivesse lidando com uma criança birrenta, né? Então, talvez dá um pouco de atenção, mas não atenção demais, tá? Então, muitas questões agora já viraram um meme. Então, essa situação que foi descrita, se não me engano, em Belo Horizonte, de pessoas pedindo intervenção militar e cantando a música do Geraldo Vandré, só pode ser objeto de piada. Falar em volta à ditadura, Forças Armadas, SOS, e falar da ditadura de um juiz que está cumprindo o papel dele, tanto no Tribunal Superior Eleitoral quanto no STF, isso é uma situação surreal. A gente realmente vive uma era que é a era da pós-verdade, já faz algum tempo. Então, essas narrativas, elas terminam emplacando. Acredito que exista, assim, uma pauta que é distribuída em uma espécie de organização antidemocrática, tanto que as pessoas que estão envolvidas, supostamente, estão perdendo acesso aos canais de repercussão, redes sociais, e espero que não seja só isso, sinceramente. Eu espero que não se permita mais que essas situações se perpetuem, porque isso é um desfavor para a democracia, uma democracia que a gente retomou na década de 80. Eu ainda era jovem, ainda era adolescente, mas eu tive o prazer de votar na primeira eleição em 89. Né? E eu quero poder continuar votando, né? Até como o doutor Júlio colocou, então, assim, que a gente possa fazer uma escolha, eventualmente, com base em algo programático, né? Uma campanha que proponha, né? E não uma campanha que a gente vota pelo pavor. Né? Então, assim, pavor de um lado, pavor do outro. Doutor Dicilo, você seria capaz de imaginar o que traria esse relatório das Forças Armadas se o presidente Bolsonaro tivesse vencido as eleições? Ia reforçar, né? Eu acho que tem uma questão de reforços positivos e negativos, ia reforçar talvez uma
uma narrativa que começou ainda quando ele era deputado, com a história do voto impresso, em voto em papel, retrocesso, isso que a doutora Maria Tereza colocou. Eu morava nos Estados Unidos quando houve a eleição em 2000, nos Estados Unidos. Então, assim, houve uma controvérsia, que muitos talvez não saibam, mas uma controvérsia a respeito do resultado da eleição na Flórida, que é um swing state. Então, assim, era tudo em papel. É uma desgraça, tá? E, assim, voltando, assim, para mais recente até, houve fraude numa eleição da Itália, recentemente. Uma fraude que valeu, que significou até uma substituição do candidato que tinha sido eleito, e as eleições na Itália são eleições com voto em papel, né? Então, até os próprios cidadãos que moram fora da Itália podem votar. Então, eles têm que mandar a cédula eleitoral para as repartições consulares, e essas repartições consulares se encarregam de encaminhar essas cédulas em papel. Mas houve uma fraude, se não me engano, não foi no Brasil, se não me engano, foi no Uruguai, com as cédulas em papel. Então, assim, a gente, e a Itália também está revendo esse processo de votação em papel, né, inclusive, tá? Então, já existem alguns testes sendo feitos. Então, assim, o nosso sistema de eleição, de votação, é um sistema que é invejado, e é invejável mesmo no mundo. Sim. Ana Flávia Pires, esse tema não cabe na sua área, que é a biologia, né? A biologia não explica essa situação, mas o seu olhar, sua observação como cidadã. Exatamente, não cabe como... Já está uma chuva imensa aqui em Brasília, vocês estão ouvindo aqui o trovão. Mas acho que marca desse governo é a ambiguidade, né? Podemos dizer assim. Então, trazer um relatório ambíguo, eu acredito que ninguém esperava menos do que isso. É um relatório que deixa o cidadão na dúvida sobre o que exatamente está escrito ali, né? Parece que foi uma marca, e aí trazendo isso para o Covid, que a gente vai falar um pouco, se a gente for lembrar da vacina, né? Você toma vacina se você achar que você deve tomar, porque talvez seja bom, talvez não seja. Então, é uma marca, infelizmente, e eu concordo com tudo que foi dito aqui, pela Maria Tereza, pelo Roberto. Nós temos um sistema muito forte político de votação, né? E talvez um problema nosso de achar que, será que somos tão bons assim? Será que o nosso sistema é o melhor mesmo? Sim, Sim, nós somos capazes, né? Nós temos investimento em tecnologia, sim, nós temos muita gente pesquisando e muita gente em tecnologia, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Então, nós somos, sim, capazes de criar um sistema forte de votação. O que eu senti um pouco esse ano, e que foi colocado pelo Roberto e pelo Júlio também, é que a gente realmente possa votar por uma proposta, né? Eu senti as pessoas votando muito coagidas, sabe? Coagidas pelo medo de coisas que foram inventadas e colocadas. Então, eu espero que numa próxima eleição a gente possa votar em cima da proposta que está sendo feita por determinado candidato e não tão coagidos como eu senti que votamos esse ano. Muito bem, 12h18, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também do escritório Nasser Rajab, Advogados Associados. O assunto continua em Brasília, como disse a Ana Flávia, que está chovendo, está aí molhando o aniversário do Dr. Júlio hoje, mas a chuva em Brasília é um evento sempre muito, muito esperado, né? Por que eu digo que a gente continua em Brasília? Porque o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, declarou na terça-feira que a questão do orçamento secreto não foi discutida durante as reuniões que ele, Alckmin, teve com parlamentares. Ele lembrou que há uma ação no Supremo Tribunal Federal e que, então, essa é uma questão que, inclusive, está judicializada. Vamos aguardar palavras do vice-presidente eleito. Ao ser questionado se a votação sobre a constitucionalidade do orçamento secreto no STF deveria ocorrer ainda em 2022, ele respondeu: acho que sim. A gente precisa falar algumas coisas aqui, não é, doutor Júlio? Vamos fazer um remember aqui, um flashback. A ministra Rosa Weber, no ano passado, suspendeu o pagamento dessas verbas, voltou a autorizar a liberação desses recursos este ano, porque o Congresso tinha prometido dar mais transparência a essa situação toda, a esse processo. Agora, falta julgar o mérito da ação que discute a constitucionalidade dessa forma de repasse. É sobre isso que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin se refere. Qual que é a sua expectativa de votação esse ano, doutor Júlio?
fechado seu microfone, procurador. Perdão. É muito importante que vote esse ano, porque é um tema central, né? Isso tomou assim, um papel, áreas de ponto central da governabilidade. Os parlamentares querem que isso continue, né? Mas o fato é que existe aí um conjunto de inconstitucionalidades no mecanismo que foi criado. No relatório das contas do governo deste ano, que o tribunal apresentou em junho, e tem um capítulo que trata disso e que foi já levado ao conhecimento lá da ministra Rosa Weber, elencando quais são as irregularidades. Primeiro, assim, são coisas um pouco técnicas, mas eu vou tentar explicar aqui de uma maneira mais simples. O relator do orçamento ele não pode alterar o orçamento inteiro, né? As emendas de relator que estão previstas na Constituição são para suprimir alguma lacuna que não foi apresentada adequadamente pelo Poder Executivo na sua proposta, né? O Executivo faz uma proposta de orçamento e apresenta ao Legislativo. Então, ali tem uma estimativa de receita. Ano que vem a gente vai arrecadar tantos bilhões, né? Se essa estimativa estiver incorreta, o Congresso entender que ela está incorreta, ele pode corrigir, pode dizer qual é a diferença e aí pode alocar esse recurso. Ou ele pode também aumentar a dotação de algum programa que foi proposto pelo Poder Executivo, retirando um valor que tinha sido proposto para outra despesa, né? Então, ele faz um corte aqui e aloca ali, mas ele não pode criar novos programas, novas programações de despesa, coisas que não estavam previstas e propostas pelo Executivo, o relator não pode criar. Mas, desde 2019, estão fazendo isso, estão criando novas programações. Então, foi a forma que o governo Bolsonaro encontrou para criar um mecanismo de governabilidade, ter uma base na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Os parlamentares vão ter um grande valor, são valores assim da ordem de 20 bilhões por ano, que eles vão pulverizado, né? Cada deputado põe 100 milhões para lá, 50 milhões para cá, 30 milhões para lá, para o município que ele quiser, para o programa que ele quiser, para o projeto que ele quiser. E o deputado sequer aparece, né? Porque aparece lá no orçamento como uma emenda do relator, o orçamento é gasto lá no Ministério, tantos milhões vai para o município e tal, e a gente nem sabe quem é o deputado responsável por esse direcionamento do recurso. Por isso que fala que o orçamento é secreto, porque a gente não sabe quem é que realmente está dizendo quanto de dinheiro tem que ir para onde, né? O que o Congresso fez para dar mais transparência, na verdade, foi um drible na transparência. Não tem transparência. Ele criou um mecanismo que qualquer pessoa, qualquer cidadão, pode entrar lá no sistema da Comissão Mista de Orçamento e indicar valores para um município qualquer. Só que isso, você aparece lá 1.500 laranjas indicando valores para o município tal, e não é a função, não é assim que funciona o orçamento. Escutou aí o... Tá. Realmente, a chuva chegou em Brasília. É forte. Raios e trovoadas aqui no Distrito Federal. Literalmente. Literalmente. Mas, então, cabe ao Legislativo, então, dentro da proposta orçamentária que o Executivo apresenta, com as balizas que estão na Constituição, fazer pequenas reformulações, né? E tudo que o parlamentar faz de indicação, que é a emenda do parlamentar ou da bancada, aparece o nome dele, ele tem um valor X igual aos outros parlamentares, para onde vai. Fora disso, né, tudo que é secreto em termos de orçamento e tudo que é nova programação criada pelo relator, isso é inconstitucional. E é importante que o Supremo diga isso logo, para que o orçamento de 2023 já venha correto, já venha sem essa falha, já venha consertado. Doutor Roberto Iricilo, é interessante essas chuvas e trovoadas surgirem justamente no momento dessa conversa, porque a gente fica na expectativa se vai ter chuva e trovoada sobre o orçamento de 2023, já no novo governo, né? O grande dilema é que muitos desses recursos são usados para o melhor interesse público de verdade. Então, a grande questão assim, é o melhor interesse público meio setorizado, interesse de alguns públicos, não de todos. E assim, o processo é um processo que é viciado. Quem entrar no portal da Câmara dos Deputados consegue até identificar
como que estão sendo gastos, ou como que foram direcionados alguns dos gastos. Mas eu acho que é exatamente isso que o Dr. Júlio colocou, assim, é a questão da transparência, a transparência de todo o processo. Então, assim, se existe aí a possibilidade de laranjas, né, vamos tirar essa questão precisa ser exposta, né, o uso de laranjas, né, para indicar, né, como que os gastos vão ser feitos, porque esses gastos são nossos. Quer dizer, são dos nossos tributos que nós arduamente, né, pagamos. Então, isso precisa ser colocado de uma forma mais clara para que a população também possa controlar. Como que a população vai controlar se é uma dificuldade? Para mim, eu que tenho experiência na investigação, é uma dificuldade enorme de entender o que foi pago para quem, onde, por quê. Sim, enquanto isso não tiver fácil, com um amplo acesso da população, para que a população exerça seu controle cidadão, que inclusive como é chamado em alguns momentos ali, está no próprio site da Câmara, como que isso vai ser feito se o controle não for viabilizado, e se a cidadania não puder ser exercida, inclusive com dedicação, com educação, com curtos vídeos mostrando como que se faz a verificação, esse controle cidadão, né? Então, esse processo é um processo que realmente ele veio substituir a outros processos errados. Sim. Professora Maria Tereza, sua avaliação. Olha, o orçamento secreto é um indício claríssimo de como o legislativo ganhou espaço nos últimos anos. Então, nós estávamos muito acostumados a dizer que o Brasil tinha um hiperpresidencialismo. Com o orçamento secreto, ficou muito claro qual é o espaço do legislativo e como é que esse espaço foi ganho de uma forma que é anticonstitucional, porque se trata do orçamento secreto. O orçamento secreto abala não apenas a questão da transparência, mas também a questão das prioridades governamentais, porque essas verbas são de absoluta discricionariedade do relator. O relator distribui essas verbas para a base governista, então você tem governabilidade à dispensa de uma questão mais impessoal, de uma questão de prioridades. Então, essas verbas não são claras, ninguém sabe onde é que elas são aplicadas, como é que elas são aplicadas, não há prestação de contas. Então, nós vivemos uma situação em que a qualidade da democracia brasileira perde e perde bastante. Ou seja, quando nós não temos transparência, quando nós não temos prestação de contas, nós temos uma fragilidade na qualidade da democracia brasileira. 12h28, o programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Esse é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. A gente vai fazer uma parada breve aqui para o nosso intervalo, mensagem do nosso apoiador. Na volta, Ana Flávia, a gente vai falar sobre Covid, vamos sair da política, vamos falar um pouco de saúde, e aí depois eu vou inverter aqui os assuntos, e aí a gente vai, na sequência, lá para o Egito para falar de COP27. Então, uma parada breve, a gente já volta. Ainda não temos o nosso intervalo. Não temos, então vamos fazer o seguinte, eu já quero entrar com você, vamos sair da política, falar um pouquinho da Covid-19, Ana Flávia, porque a redução dos casos de Covid-19 nos últimos meses deixou aquela sensação de que a pandemia já era coisa do passado. A gente falou muito aqui a respeito disso, né? Muita gente achando que o negócio já tinha ido embora, né? Só que o surgimento de uma nova subvariante, a pouca adesão às doses de reforço das vacinas e as aglomerações na campanha eleitoral dispararam a taxa de transmissão, aumentando as internações e o risco de uma nova onda agora às vésperas da Copa do Mundo e também às vésperas das festas de final de ano, né? Sim. E essa preocupação surgiu nos hospitais, onde os médicos passaram a atender cada vez mais pacientes com Covid, e o alerta se acendeu de vez com a primeira morte pela nova variante que aconteceu aqui em São Paulo agora na terça-feira.
Bom, Ana Flávia, o desafio mesmo, eu acho que todos nós, né, pensamos assim, passa pela vacinação, evidentemente. O vacinômetro do governo federal indica que apenas 16% da população tomou a quarta dose. Acho que a gente tem que explicar também o que é a quarta dose. A gente tem a primeira dose e a segunda é o reforço da primeira, né? A terceira é o reforço, é o primeiro reforço e a quarta é o segundo reforço, né? Só que tem gente que não saiu da primeira, não saiu da segunda. A pergunta é, devemos ir para a quinta dose ou a gente tem que correr atrás desses que não voltaram para o posto de saúde e que estão com o trabalho todo incompleto? Acho que primeiro é importante a gente dizer que não espera-se que um vírus desapareça, né? Ainda mais um vírus que tem uma alta capacidade de mutação, como é esse vírus que a gente convive com ele hoje, né? Então, a gente convive com outros vírus respiratórios que causam, por exemplo, influenza, e o que se espera, né, é que você acaba indo convivendo com esse vírus de alguma forma. Ele não vai desaparecer, né? A eliminação, ela pode acontecer, depende de questões de vacina, a gente, né, já fala da eliminação de poliomielite, de outras doenças, mas de um vírus respiratório com uma possibilidade grande de propagação, isso é um desafio muito grande de se falar em eliminação dele. A gente vai falar de controle. E para a gente falar de controle, nós vamos falar de medidas de prevenção, vamos falar de monitoramento, de vigilância em saúde e vamos falar de vacinação. Na saúde pública, a gente não pode se basear em cima de apenas uma ação. A gente vai se basear em prevenção, em vigilância e em assistência em saúde. E a vacinação é uma forma de prevenção, né? Para que as pessoas, ou ao se infectarem, elas não agravem, que é isso que a gente tem visto. E o que se percebe desde o início com os estudos com relação à vacinação? Que a gente toma a vacina, o nosso sistema imune ele tem uma resposta, mas essa resposta ela não fica sustentada, digamos assim. Então, você precisa reforçar essa resposta no seu sistema imunológico. Então, a pessoa tomou a primeira dose há mais de 6 meses, ela muito provavelmente não tem mais proteção agora contra o vírus. Por quê? Porque já caiu, o seu sistema imune vai caindo essa resposta, né? Falando de uma forma que as pessoas possam entender. Por isso, a necessidade de reforço. E é claro que a indústria e a ciência têm trabalhado para que a gente tenha vacinas que tragam respostas mais sustentáveis, isso com certeza. Mas, no momento, há uma necessidade, sim, de que a gente mantenha a nossa vacinação em dia, né? Isso, vacinação em dia, isso que a gente precisa fazer. E uma preocupação muito grande não somente com a quarta dose dos adultos, mas também com as crianças, né? A taxa de vacinação infantil, crianças essas que estão na creche, na escola. Então, eu posso dar um exemplo no meu caso. Eu trabalho em casa, eu faço home office, mas o meu filho vai para a creche. Então, ele está sendo muito mais exposto do que eu que estou em casa. Então, ele precisa se vacinar, ele precisa estar protegido. E um desafio que nós temos no nosso sistema é quando a gente fala da vigilância em saúde. Então, nós não temos uma vigilância forte dizendo, olha, os casos estão aumentando, vamos ter uma bandeira vermelha e vamos colocar essa ação a partir de agora. Por que a gente tem esses dados, né, de aumento dos casos? São dados que a gente chama da assistência. São pessoas que buscaram se testar, e aí a gente tem nas farmácias sistemas que mostram o aumento dessa testagem, laboratórios, e que começaram a dizer, olha, o pessoal que estava vindo se testar agora está dando positivo. Isso são dados de assistência em saúde, não são dados, né, assistência trabalhando para a vigilância. Mas a gente precisava, e sempre precisou, e ainda não conseguiu ter, realmente um trabalho de vigilância em saúde, porque a vigilância, ela levanta a bandeira primeiro e ela diz, olha, está subindo o número de casos. Vamos implementar aqui um outro protocolo agora. Vamos fazer mais campanha de vacinação. Vamos testar as pessoas novamente, porque a gente vai precisar proteger pessoas que estão em vulnerabilidade, como idosos e crianças. Tem um trabalho de vigilância em saúde, Ana Flávia, e eu também trabalho o comportamento de cada um de nós, né? Eu estava acompanhando aí uma entrevista do nosso professor, do Dr. Gonzalo Vecina Neto, que ele deu ao UOL, ao Josias de Souza e à Fabiola Cidral, e ele falava que cada um tem que entender o seu momento e agir de acordo com esse momento
Tem que usar máscara? Tem que usar máscara, tem que continuar higienizando as mãos, enfim, uma coisa civilizatória, ele usou este termo. Sim, mas é porque no Brasil, né? Vou colocar o Brasil, tá? A gente precisa de ações, de políticas de saúde pública que nos digam o que fazer. Porque veja como que aconteceu a nossa resposta à epidemia. Ficou essa coisa do vacina ou não vacina, vacina se você quiser, né? Pessoas que estão na mídia, né? Que têm voz para dizer o que nós devemos fazer, nos deixando em dúvida do que fazer. E essa dúvida não pode existir para a população. A população precisa receber, olha, sim, a partir de agora as escolas precisam usar máscara. Sim, isso precisa ser feito. Porque se a gente contar, o que a gente está percebendo é que se a gente contar com as pessoas para tomar essa decisão, a gente viu que o grau de negacionismo ainda foi muito mais elevado do que era anteriormente. A forma com que a vacina foi colocada em questão, né, se você deve ou não se vacinar, se as pessoas vão morrer, né, coisas que não aconteceram. E que a gente sabia como ciência que isso não iria acontecer. Então, claro que é importante, sim, o nosso comportamento, e pessoas que têm esse grau de entendimento acabam conseguindo levar isso para outras pessoas, mas nós precisamos de políticas que nos norteiem, ou nós não vamos conseguir. Para a gente entender, eu vou estender esse assunto, porque é muito importante. Muita gente agora contraindo a Covid nesta nova subvariante, a BQ.1, que é altamente transmissível, ela não tem a capacidade de estrago que teve no que a gente já viu lá atrás, mas ela está atingindo muita gente muito rapidamente. A máscara é fundamental, a higiene das mãos é fundamental. Aliás, a pessoa que não está doente usa máscara, mas a pessoa que está doente e que não está usando a máscara, e deveria, porque o objetivo da máscara é evitar a transmissão, acaba atrapalhando tudo também, né? Sim, com certeza, com certeza. É de se testar. Então, assim, a gente vê muita gente questionando assim, mas eu vou me testar por quê se eu não vou me tratar? Se eu não vou tomar nada? Você vai se testar porque você vai saber que você precisa ter uma atenção à sua saúde e se acontecer alguma coisa, você procurar um médico, você já ter, olha, eu estou com Covid nesse momento, então já vai ser norteado alguma coisa para você proteger outras pessoas. Então, essa é a importância de você se testar e de você usar máscara. Mas se falar de prevenção, é um tema complexo para qualquer doença, né? Para a Covid não foi diferente, né? Prevenir é difícil você dizer, não faça isso para você não ter aquilo, né? Então, as pessoas ficam assim, mas eu vou ter ou eu não vou ter? Então, é um tema realmente de difícil, muitas vezes, entendimento. E a gente precisa olhar para tudo isso que a gente está passando e trazer algum aprendizado, isso tem que nos trazer do que já aconteceu conosco, né? Então, hoje nós temos autotestes que podem ser comprados em farmácia, nós temos empresas que fornecem a testagem, nós temos a vacinação. Então, é possível, sim, se fazer uma ação programática de uma resposta mais sustentada e que a gente possa implementar protocolos diferentes em diferentes momentos de transmissão. Essa é a verdade do que a gente realmente precisaria. Você falou em protocolo, e para a gente finalizar esse tópico, o que diz o protocolo sobre o afastamento para quem pega a Covid agora? Quanto tempo fora de combate, fora de ação, para se curar e proteger os demais? Olha, a gente ainda está com o último protocolo do Ministério da Saúde em torno de 7 dias, e aí vem diversas questões. Você pode fazer o teste antes desses 7 dias, e se ele já negativar, você voltar ao seu trabalho, você se mantém isolado por 7 dias. A gente tem empresas implementando alguns protocolos, e por isso que a falta de um protocolo único, ela acaba trazendo alguns vieses, né, no nosso sistema, né? A gente tem a Anvisa faz protocolos para questões de portos, né, e de pessoas que trabalham embarcados, e trazendo algumas formas de prevenção, em que momento se testar. Então, a gente acaba tendo diferentes protocolos, e isso traz muitas dúvidas para as pessoas, né, sobre o que realmente elas devem fazer. O que a gente pode dizer é, estamos, sim, no momento, de novo, de um vírus que vai infectar muitas pessoas. Ele pode não ser tão letal, mas existe uma discussão que a gente precisa trazer aqui, que se chama Covid longa, que é o que esse vírus vai trazer para as pessoas, né? Muita gente com muita perda de cabelo, algumas pessoas com problemas de visão. Então, o que vai trazer? A gente falou muito disso, o pós-Covid.
como nós vamos viver com esse pós-Covid e a influência desse vírus. Eu posso dizer, eu não gostaria de pegar Covid novamente, né? Aí eu trazendo minha experiência, fiquei, né, em casa em janeiro, tive muita queda de cabelo. Não vale a pena, vale a pena se prevenir. Faltando 21 minutos para 13h agora, a gente vai, de fato, para o nosso intervalo, mensagem do nosso apoiador e a sequência aqui nos próximos temas. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 20 minutos para 13h, estamos de volta pela AltV, ao vivo, AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar o Gente do MPD que Fala. Hoje é a parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e o escritório Nasser Rajab Advogados Associados. O próximo tema aqui para a nossa conversa agora é o seguinte: COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que começou no último domingo no Egito, com a cobrança de ambientalistas de que o momento é de implementação de tudo que foi prometido no Acordo de Paris em 2015. A realização da conferência no Egito encurrala países desenvolvidos a debater a reparação climática e os danos causados, especialmente em territórios africanos e pequenas ilhas da Oceania, que devem desaparecer. Professora Maria Tereza, eu queria repercutir com a senhora esse tema em cima do seguinte: eu vou trazer aqui uma citação, uma fala aqui da Ana Toni, ela é ex-presidente do Conselho do Greenpeace Internacional, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade. Aí ela destaca: os países africanos e as pequenas ilhas nunca contribuíram para as mudanças do clima. São países que emitem muitíssimo poucos gases de efeito estufa, mas são os países e as populações que mais terão danos. É sobre isso que trata aqui a nossa nota desse encurralamento, né, dos países desenvolvidos para debater essa reparação climática. Eu acho que aí nós temos uma série de questões que devem ser debatidas conjuntamente. Em primeiro lugar, o Brasil tem parte da propriedade da Amazônia. A Amazônia não é só nossa, mas uma parte significativa da Amazônia está no Brasil. E a política pública que foi feita em relação à prevenção do desmatamento no Brasil foi muito criticada, não apenas no país, mas internacionalmente. E a questão da mudança climática está ligada certamente a isso, como é que nós vamos usar a energia fóssil, vamos usar energias alternativas e daí por diante. Quando você fala dos países africanos, nós não podemos nos esquecer também dos países desenvolvidos, que têm feito muito pouco em relação a essa questão da preservação do meio ambiente, a questão da busca de novas fontes de energia. Agora, eu queria dizer que, nesse contexto, nós temos que nos imaginar numa nova situação. Tanto é assim que o novo governo a ser, enfim, que vai tomar posse no ano que vem, tem entre as suas prioridades exatamente a questão climática. Tanto assim que uma das pessoas que foi chamada para participar, que é a Marina Silva, ela tem isso como seu tema prioritário, se não até o único, porque isso é muito relevante. E neste governo que nós ainda estamos vivendo, essa questão não apenas não foi priorizada, como muitas das medidas que se pensava que seriam inteiramente relevantes não foram implementadas. Eu acho que essa questão é uma questão muito importante. O Ministério Público tem tido um papel extremamente significativo em relação a isso. Eu acho que se nós não tivermos mais desmatamento do que aquele já verificado, muito se deve à atuação do Ministério Público. Doutor Júlio está presente com a gente, não estou vendo, não sei se caiu a conexão dele, senão a gente vai ver aqui. Doutor Dicilo, vamos repercutir essa questão dos países africanos e pequenas ilhas cobrando essa reparação por conta das mudanças climáticas.
É melhor a gente não dar muita ideia, porque eu não diria que são só os países desenvolvidos que contribuíram para essa situação. Eu acho que todos os países que já usaram e abusaram de recursos naturais e emitiram gases de efeito estufa, assim como os mais recentes países em que o negacionismo faz parte de uma cultura. O negacionismo sobre o aquecimento global, né, não só sobre a doutora Ana falava sobre a pandemia, mas a gente tem uma cultura negacionista que, infelizmente, emplacou de uma forma, né, inacreditável. Acredito eu que a mudança de governo foi tão bem vista lá de fora que até os investimentos que estavam sendo bloqueados por parte de fundos verdes, países que queriam que se preservasse a Amazônia, não é questão de roubar a Amazônia, é uma questão de preservar. É uma questão de preservar porque o saber tradicional que é gerado, chama saber tradicional realmente, saber tradicional que foi gerado, que existe na Amazônia, não só na Amazônia, em várias outras áreas verdes, Pantanal, que foi destruído praticamente nesse governo, com todo o desmantelamento de estruturas de Estado, que se tornaram estruturas de governo, em benefício de uma falaciosa narrativa de que era necessário ter mais terras para o agro, que é uma bobagem isso. Enfim, toda essa questão ela precisa ser revista e precisa ser revista rapidamente. Elas entram, essa questão do ambiental entra na pauta ESG, né? Então, acho que o meio ambiente, a responsabilidade social, né? Então, inclusão social, diversidade, ela também é muito importante num país que tem 30 e tantos milhões de pessoas passando fome, no mapa da fome. Então, assim, claro que é um equilíbrio muito difícil. É mais fácil a gente aqui falar e palpitar, né? A doutora Maria Tereza com muito mais propriedade, com certeza. É muito mais fácil a gente palpitar, eu também não quero dar uma de mais um técnico da seleção brasileira, mas como eu trabalho um pouco com temas de ESG, com temas de governança, com temas sociais, com temas ambientais, essa pauta é uma pauta que não é só do governo, os governos, tá? Então federal, estaduais, municipais, eles dependem também da participação cívica, da participação da sociedade civil. Então, o que um advogado pode contribuir com essa questão? Um advogado que também é professor part-time. Com certeza, a gente pode discutir isso nos microambientes em que a gente circula, eventualmente em salas de aula, eventualmente em comunidades das quais a gente participa, inclusive virtuais. Procurador Júlio Marcelo, seu olhar sobre esse tema, sobre os países africanos, os pequenos, cobrando aí a reparação dos países desenvolvidos em termos de perdas climáticas. Esse tema é extremamente complexo, né? Porque realmente eles vão ajuizar essas pretensões aonde, como fazer reconhecer isso, é algo que vai demandar muitas negociações e uma visão vai além dessa percepção tradicional das nações sobre soberania, né? Estamos tratando aqui de uma questão planetária e que realmente alguns países estão pagando pela carga de poluição, de aquecimento global gerada pelos países que se desenvolveram, né? Os países que não se desenvolveram, que estão atrasados no seu desenvolvimento, se fossem tão desenvolvidos quanto a Europa, Estados Unidos, né, e outros, como a Austrália, enfim, o mundo já teria entrado em colapso há mais tempo, né? Então, eles suportaram não só o atraso no seu desenvolvimento, como também estão suportando agora as consequências do desenvolvimento dos países ricos. E fazer com que esses países ricos queiram, né, fazer algo a fundo perdido, como reparação, não só como reparação, com a adoção de medidas internacionais para mitigar o aquecimento global, isso não é fácil, né? Isso não é fácil. A retórica da China, por exemplo, sempre foi essa: olha, os Estados Unidos e a Europa se desenvolveram, agora querem que a gente não se desenvolva? Não, nós vamos poluir, porque nós queremos nos desenvolver. A Índia, a mesma coisa. Então, é uma retórica que estabelece aí um equilíbrio, uma tensão, na verdade, entre vontade de desenvolvimento e necessidade de manter o equilíbrio planetário. Eu vejo com muita preocupação, eu não sei se a humanidade está pronta, né? A impressão que eu tenho é que nós estamos muito atrasados
nessa agenda que nós não temos uma consciência planetária à altura do desafio que nós estamos enfrentando. Ana Flávia, para tratar da ligação, né, da relação umbilical, né, entre o tema da mudança climática e da doença, né, da falta de saúde, tudo que a gente está vendo aí, o negacionismo em relação ao clima e o negacionismo em relação às doenças também, e a própria ciência. Exato, foi o que o doutor Roberto, né, colocou perfeitamente. Vivemos uma onda negacionista forte, né, onde questões que estavam muito bem postas começam a ser colocadas em xeque, né, sobre tudo que a gente estudou, tudo que a gente conhece, tudo que a gente sabe, por um discurso ambíguo, um discurso que começa a deixar as pessoas na dúvida. Será que é isso mesmo? Será que tem aquecimento global mesmo? Não sei. Estou na dúvida se isso é verdade ou se simplesmente não querem me deixar eu me desenvolver agora que é a minha vez, né? Logo agora que é a minha vez, vocês descobriram sobre isso, não é justo comigo. E o que a doutora Maria Tereza colocou, né? O que a gente vê muito forte é essa falta de agenda que realmente traga propostas, né, para proteção da nossa Amazônia, né, e de uma forma geral de toda a floresta, enfim, de tudo que a gente tem de nossos bens da natureza no mundo de uma forma geral, que a gente possa focar numa solução. Como o doutor Roberto falou, eu também não quero ser aqui mais uma pessoa a dar opinião sobre um assunto do qual eu não sou especialista, mas o que eu acredito, né, nos especialistas, eu acredito na ciência, e o que eu espero para o bem de todos é que a gente consiga trazer pautas que solucionem, porque o problema já está posto. Não adianta a gente ficar aqui, né, falando sobre o que aconteceu. Não, o problema está aqui e o que a gente precisa é de pautas que nos ajudem a solucionar o que está acontecendo hoje. Faltando 9 minutos para 1h da tarde, doutor Roberto de Silva, vamos falar aqui sobre um tema, a respeito desse tema aqui sobre o qual você tem uma experiência. É o seguinte, a pesquisa inédita Potências Negras Tech, realizada pela comunidade Potências Negras Shopper Experience, aponta obstáculos enfrentados por pessoas negras no mercado de trabalho, especialmente no setor de tecnologia, dominado por pessoas brancas, em maioria homens héteros e cisgênero, sem deficiência e com idade abaixo de 30 anos. De acordo com essa pesquisa, 80% dos entrevistados acreditam que a tecnologia pode impulsionar o crescimento profissional, mas a renda média das pessoas negras que atuam na área corresponde a 66% da renda das pessoas brancas. Sua observação. A demanda por profissionais de tecnologia é brutal, né? Eu faço parte do conselho de uma empresa de tecnologia, que era uma startup, agora já deixou de ser startup, e a gente sente isso na pele e também em outros ambientes, né, dos quais eu participo. A barreira de entrada, muitas vezes, é a barreira da educação. O acesso à educação, ele é dificultado. Então, como você colocou, eu tive o prazer, na verdade, de fazer parte de uma iniciativa de 3 instituições, né, a Educafro, a GV, INSPER, na verdade, tinha uma 4ª que organizou, que foi a Comissão de Compliance da Câmara Brasil-Canadá, e nós fizemos um curso de compliance voltado especificamente para a população negra. Então, foram umas 50 pessoas que participaram. Eu já tenho alguma experiência em aulas de pós-graduação, aulas de extensão universitária. Na minha opinião, foi o melhor curso que eu já tive prazer de ensinar. Eu fui um dos professores. Mas para participar de um curso desse, em que você não precisa de equipamentos, é muito mais fácil. Era um curso de compliance. Então, o único equipamento que as pessoas precisavam um celular com acesso à internet, que já pode ser caro, pode ser uma barreira. Na parte de tecnologia, você vai precisar de um computador minimamente capaz de fazer programação. Então, assim, iniciativas que permitam esse acesso, que promovam esse acesso, e eu convido todos e todas a verem o que é esse projeto chamado Educafro. Tem um site, um projeto que já existe há muito tempo. Então, assim, como que se pode eventualmente proporcionar, inclusive com a ajuda de empresas, de pequenas empresas, o acesso ao mercado de trabalho a essas pessoas que são essa categoria subrepresentada, que é a maioria. A verdade é que a maioria da população brasileira não é branca.
Então, assim, isso é importante que seja dito num país em que há uma nuvem de tendências, alguns movimentos neonazistas que são surreais. Tá? Então, dentro de uma das questões surreais do Brasil. Então, eu acho que se a iniciativa privada tiver essa visão de que precisamos atrair essa população subrepresentada, eu acho que já é a autorrealização, a percepção já vai ser um passo. E o caminho é a educação. Agora, como viabilizar essa educação? Né? Então, com iniciativa privada, na minha opinião. Gente, o nosso tempo está bem avançado, 5 minutos para 1 da tarde agora. Eu tenho aqui perguntas da nossa audiência, então vamos a elas. Eu vou pedir brevidade para todos. O Dicilo está falando, então eu começo com você mesmo. Dicilo, a Daniela Neves está no Instagram e quer saber o que poderia ser feito em termos de governo em relação à inclusão social e racial nas empresas. Tá. Em termos de governo, o governo precisa de uma parceria com a iniciativa privada. Eu acho que é um erro achar que o governo tem que fiscalizar só e bater, não. É uma parceria mesmo. Então, é criar incentivos. Então, uma das matérias que eu já ensinei foi sanções, né? E as sanções elas podem ser premiais. Então, criar um mecanismo de incentivos para que as empresas tomem a iniciativa façam uma adesão que deveria ser voluntária, na minha opinião, mas é claro, uma competição boa entre as empresas, para que elas tenham uma espécie de pontuação se elas atingem metas. Se elas, por exemplo, observarem, mesmo que elas não estejam obrigadas, uma proposta de regulamentação da B3, que é a Bolsa de Valores, para a ESG, ASG em português, tá? Então, para a inclusão social, por exemplo, para a diversidade, por exemplo, tá? Então, em que elas criem, nas empresas, sejam incentivadas para criarem um ambiente mais competitivo do bem. Então, uma competição boa, melhores práticas, e que isso seja compartilhado, né, então, publicamente. Professora Maria Tereza Sadek, o Ricardo Amorim está no YouTube e pergunta o que são os meios autocompositivos de solução de conflitos e por que eles são tão pouco utilizados. Bem breve, professora, por favor. São soluções que não são adversariais, ao contrário, são soluções que são consensuais, que visam a pacificação e que não têm solução com um jogo de soma zero, em que um ganha e o outro perde, ou seja, os dois ganham. Isso facilita muito a pacificação social e, mais do que isso, termina com a excessiva judicialização. Tem a ver com a mediação, com a conciliação? Este é o caminho. Conciliação, sim. São essas soluções de conflitos. É um direito mais moderno, direito voltado para a litigância, diferente deste caminho? É um caminho diferente, que não é o caminho adversarial, é um caminho que busca a composição dos interesses, em que as duas partes possam negociar uma solução que seja aquela solução que agrade aos dois. Por isso que eu estou dizendo, não é um jogo de soma zero, em que um ganha e outro perde. É uma solução em que você tem a possibilidade de composição. No Ministério Público, por exemplo, são os termos de ajustamento de conduta. Então, várias instituições têm buscado essas soluções que são compositivas, como você bem falou. A pergunta aqui para Ana Flávia vem da Mariana Rodrigues, Ana Flávia Pires, ela está no Facebook. Sua opinião sobre algumas medidas restritivas deveriam voltar a ser adotadas para evitar uma nova expansão da Covid? É a pergunta aqui da Mariana Rodrigues. Olha, Mariana, a gente fica muito na dependência dessa falta da vigilância, mas o que eu acredito que a gente poderia ter são protocolos diferentes, né? Um protocolo azul, um protocolo amarelo, um protocolo sim vermelho, e que em alguns locais, em determinados momentos, você possa, sim, olha, agora num local fechado, entrar com máscara nesse momento, se testar mais, né? Então, que as pessoas tenham acesso à testagem, porque quem testa e sabe que tem, pode permanecer mais em casa. Então, você não precisa fazer aquelas medidas de lockdown, nós não vamos voltar para isso, né? Neste momento, hoje, não cabe essa discussão. Nós temos vacina, nós temos testes. Então, é um outro momento que a gente vive, mas a gente precisa lançar a mão do que a gente tem. Sem as pessoas se vacinarem, sem as pessoas se testarem, a nossa preocupação é o pós-Covid. Como que isso vai acontecer? Então, eu acho que caberia, sim, às secretarias de saúde local entenderem um pouco melhor a sua epidemia para promoverem protocolos diferenciados para diferentes momentos da pandemia.
Doutor Júlio, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo, zona oeste da capital, pergunta o que configura a improbidade administrativa e quais seriam as efetivas consequências jurídicas e políticas. Doutor Júlio. Perdemos o doutor Júlio. Não temos a conexão dele. Infelizmente, olha, doutor Jaime, seu Jaime do Jardim Bonfilholi aqui, né, vai ficar prejudicada aqui a resposta do seu questionamento aqui para o doutor Júlio. Não temos mais tempo, eu vou aqui partir para o nosso encerramento, 1h em ponto. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Participaram com a gente hoje Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador de contas perante o TCU, associado do MPD, professora do Departamento de Ciência Política da USP, a cientista política Maria Tereza Sadek, ela também é ex-diretora de pesquisas do Conselho Nacional de Justiça, Ana Flávia Pires, bióloga, ela é diretora da Germsure Biosafe e Consultoria, e o Dr. Roberto de Silva, advogado empresarial, ele é integrante das comissões de Governança e Integridade e de Liberdade de Imprensa da OAB São Paulo. O programa Gente que Fala é a realização da ABCom, na técnica da UOL-TV, o Sérgio Oliveira. Sérgio, valeu aí, obrigado pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na UOL-TV, a direção-geral é do Alberto Luchetti, e você aí do outro lado, espectador, internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia aqui pela UOL-TV e também pelas nossas redes sociais. 1h, 1 minuto, um abraço a todos, tchau, tchau.